Olá! Dando continuidade aqui para o nosso curso de ergonomia, nós vamos falar de um tema bastante importante, que é a análise ergonômica do trabalho, né? A gente usa essa sigla AET. Bom, como a gente já comentou, existem vários métodos de se realizar essa análise ergonômica do trabalho. E o mais importante é que a gente utilize o método adequado para o que a gente quer investigar, né? A gente tem instrumentos que são utilizados para avaliações biomecânicas, diversos, são centenas de instrumentos, e a gente tem que entender a atividade que é realizada antes de escolher um desses instrumentos, que são instrumentos mais quantitativos. A gente tem que ter uma excelente noção da atividade antes, do ponto de vista qualitativo, para a gente começar a trabalhar com instrumentos, porque aí a gente vai conseguir escolher o instrumento adequado e vai fazer uma boa pergunta para o instrumento para ter uma resposta adequada. Porque se a gente não tiver uma boa pergunta, a gente vai ter respostas erradas, né? Bom, e que não pode passar, são situações de cara que a gente vê sem aprofundar numa análise ergonômica, num método, alguma coisa desse tipo. Posturas extremas, o que é isso? Qualquer angulação ali do seu corpo, das suas articulações, de coluna, que você vê que é uma posição não confortável e que isso se repete, que isso fica por tempo prolongado, isso aí é um fator crítico que a gente tem sempre que estar atento. Uma aceleração do ritmo que provoca aquela visão, você vê o trabalhador naquela situação de aceleração do ritmo e percebe o quanto ele está assoberbado, que ele está correndo ali, que ele está transpirando. Então são coisas visíveis sem maiores análises, né? Trabalho em pé, a gente já viu que isso sempre vai ser um fator de risco para algum adoecimento. Então o ideal é que a gente consiga adaptar o posto para o trabalho sentado sempre. Se você vê uma sobrecarga estática, né, a pessoa em muito tempo numa mesma posição, ou dinâmica, fazendo movimentos repetitivos, que assim, sem nem muita análise sistemática, a gente já vê que é repetitivo, e não tem pausa, isso também é ponto crítico. São situações que a gente de cara pode fazer alguma intervenção, ainda sem nem aprofundar tanto a análise, com todo o detalhamento que a gente vai ver aqui. É a mesma coisa para os movimentos repetitivos. Alguma ação tem que ser feita naquele sentido. A questão das pausas é uma, né? A rodízio de atividades, e aí tem que ficar atento pela questão, porque rodízio você não pode trocar 6 por meia dúzia. Tem que fazer um rodízio em que a pessoa realmente vai variar as estruturas corporais utilizadas naquele trabalho. Então, às vezes, tem situações críticas que de cara você já pode colocar alguma medida paliativa temporária até que você faça uma boa análise ergonômica. Por que a gente fala isso? Porque, às vezes, você tem uma empresa com 4.000 postos de trabalho. Eu vou esperar terminar a análise ergonômica de 4.000 postos diferentes para eu tomar medidas em relação às situações críticas? De jeito nenhum, né? A gente já pode tomar ações mais imediatas nesse sentido, que não requerem uma análise tão aprofundada no primeiro momento. Mas vamos falar um pouquinho, então, de como é que é feita essa análise ergonômica do trabalho, né? Como eu disse, a gente tem várias técnicas, mas em linhas gerais, o que a gente pode dizer é o quê? Que a gente tem que fazer primeiro uma análise da atividade. Já vimos, né, que o trabalho prescrito é uma, a tarefa é uma, isso aí é fácil da gente ver, tá nas prescrições, nas regras da empresa e tudo mais, né, do empregador. Mas a atividade é aquela que a gente tem que ir lá, ver o trabalhador fazendo. A gente tem que observar, ficar atento, conversar, entrevistar, entender mudanças de comportamento, senão a gente não consegue atingir o trabalho real, que é o que interessa para nós. Então a gente vai analisar ali os comportamentos do trabalhador. Vocês lembram lá que a gente disse que tem o processo de percepção da informação, o processo cognitivo de trabalhar com essa informação, e isso tudo vai virar um comportamento depois. O que a gente observa é o comportamento. Então, como que ele se comporta com os instrumentos, com as máquinas, como que ele busca informações do trabalho, como que ele se comunica, né, por gestos ou verbalmente, qual que é o comportamento de tomada de decisão, em que momento ele muda a forma de trabalhar, ele faz alguma ação específica que você viu que mudou. Isso tudo é o que a gente observa. E depois, a gente vai, e nesse processo de observação, a gente faz medidas, faz registros, pode fazer gravação, filmagem, o que for necessário para que a gente consiga captar esses detalhes. Só que depois a gente tem que pegar esses comportamentos e reagrupar isso aí com um sentido, com uma história, com os motivos. É a velha história do porquê, né? Por que aconteceu esse comportamento? A única forma de entender isso é conversando com o trabalhador, que entra na parte das entrevistas de confrontação.
E aí, gente, quando a gente entende esse trabalho todo, a gente entra em umas questões aqui que a gente vê sempre acontecerem, que é o quê? Algumas soluções quase mágicas, vamos dizer assim, né, para resolver os problemas. Aí a gente vê lá, trabalho em pé. O trabalho em pé eu posso colocar um tapete antifadiga no chão. A empresa compra esses tapetes, coloca lá para reduzir, teoricamente, o impacto, né? Isso aqui é uma das marcas disponíveis no mercado, tem várias, mas isso não tem uma comprovação científica de que isso resolva, por isso que a gente tem mesmo que priorizar o trabalho sentado. Só que, se eu não vou lá e analiso a atividade e entendo o porquê daquele trabalho está sendo realizado em pé, fica difícil de eu fazer as recomendações adequadas para aquela mudança. Aí é mais fácil implantar soluções desse tipo aqui, genéricas, que não resolvem realmente o problema, né? Que são paliativos. O outro exemplo aqui nessa foto ao lado é da ginástica laboral. Aí, então de tempos em tempos todo mundo para e vai fazer uns movimentozinhos ali com as estruturas corporais, isso resolve o problema? Não, nós não entendemos quais são os problemas na atividade, o que daquela atividade pode levar a adoecimento. A ginástica vai resolver tudo? Não, é um paliativo, pode trazer algum conforto aí, qualquer uma das soluções? Sim, mas se eu não entendi a atividade, não entendi o que ali naquela atividade que adoece, eu vou ficar nessas medidas aqui rasteiras, né, de recomendar uma postura adequada, de recomendar uma ginástica, de recomendar um tapete antifadiga ou qualquer outro dispositivo meio mágico desses que tem no mercado. Então, assim, a gente não pode trabalhar nesse sentido, a gente tem que entender o que a pessoa faz, né, os comportamentos naquela atividade, o que causou esses comportamentos, o que foi a estratégia desenvolvida pelo trabalhador e ver ali o que eu posso fazer de intervenção real para mudar uma realidade de trabalho. E não ficar mexendo só com os paliativos, que são, né, esses aqui e vários outros que a gente pode dar exemplo. Então, quais são essas etapas na análise ergonômica? Primeira questão que a gente tem que fazer é analisar a demanda e o contexto. Primeiro ponto, a gente tem que fazer a análise ergonômica de todos os postos de trabalho da empresa, como eu falei, essa é uma de 4.000 postos. Quando eu terminar o último lá dos 4.000, certamente o primeiro que eu analisei já está diferente, porque as atividades são muito dinâmicas. Então, isso não faz muito sentido. A gente trabalha com análise ergonômica por demanda. E eu vou falar um pouquinho depois como é que a gente capta essas demandas, o que pode servir como demanda para a gente. Mas o primeiro passo da análise ergonômica vai ser, então, analisar essa demanda. Qual foi? Tem um ponto aqui da minha empresa que está produzindo menos, que está dando falha, que está dando retrabalho toda hora. Isso pode ser uma demanda. E aí eu vou lá analisar. A demanda foi que está falhando aqui. Mas a partir do momento que eu faço todas as outras análises, eu vou entender o porquê que isso acontece. E aí sim que é a reavaliação da demanda. Mas vamos passo a passo. A gente chega na análise da demanda e do contexto. Qual que é o contexto? É aquela coisa de analisar globalmente a empresa, como que ela se insere, como é que é a concorrência com outras empresas, né? Ela tem impacto lá do mercado mundial, como a gente conversou, o que está acontecendo? Mudou alguma coisa de uns tempos para cá? Qual que é essa população trabalhadora? Tem muita rotatividade? Tem pessoas com muita experiência ou não? Eu não consigo manter pessoas por um longo período naquela atividade. Isso também é um ponto muito importante que serve de demanda. Um setor que não para ninguém, que as pessoas estão sempre saindo, sempre pedindo demissão ou adoecendo e não aguentam ficar ali. Isso com certeza é um ponto de demanda para a análise ergonômica, né? E a gente tem um efeito que a gente estuda na epidemiologia, que é o efeito do trabalhador sadio. Tem algumas atividades que são muito ruins. E aí a gente pega uma meia dúzia de pessoas lá que fica muitos anos nessa atividade. É a questão da sensibilidade individual, né? Tem gente que tem maior resistência em algumas situações. E aqueles ali vão ficando. E aí, quando a gente vai fazer uma análise, não tem ninguém adoecendo naquele posto, apesar dele ser muito ruim. Por quê? Porque automaticamente as pessoas que não davam conta de ficar já foram saindo. E vai ficando quem tem uma resistência maior. Não significa que o posto está bom. Significa que já houve uma seleção ali em função dos constrangimentos todos desse posto de trabalho. E a gente tem que ficar atento para isso. Não ter ninguém adoecendo ali não significa também que o posto é ótimo. A gente tem que ter uma avaliação mais aprofundada das coisas. A gente tem que também definir quais as situações de trabalho que vão ser estudadas. Como eu falei, a gente nunca pega, vamos fazer análise ergonômica da empresa inteira, né? Isso não tem muito fundamento.
Então, a gente vai definir as situações que vão ser estudadas, a gente tem que descrever as tarefas prescritas. Eu tenho que entender muito bem qual que é a prescrição. Como que a empresa diz que eu tenho que fazer essa tarefa? O meu empregador, o meu governo, independente da inserção que a gente tenha, quais são as prescrições ali de tarefas. E aí eu vou entender a tarefa real, que é o quê? Tem uma prescrição teórica e tem uma prescrição um pouco mais detalhada na prática, que é o que a gente chama às vezes de tarefa real. Mas só quando a gente chegar na atividade, que é o trabalho real mesmo, como a pessoa faz para fazer, para dar conta das suas metas, é que a gente vai conseguir realmente acessar os problemas que tem naquele trabalho ali para a gente melhorar a situação, né? E é muito importante que a gente analise o comportamento que a pessoa adotou e faça o que a gente chama de autoconfrontação, que é o quê? Você pergunta para o próprio trabalhador que teve aquele comportamento para entender a motivação dele. Não é para fazer pré-julgamento. Ele fez isso porque aconteceu isso, não sei. A gente tem que perguntar para ele. Só ele vai saber te informar isso direito. Então, essa etapa de autoconfrontação ali é fundamental. Aí a gente sempre faz um pré-diagnóstico. E aí entra na fase de observação sistemática da atividade, que é aquilo que eu disse. Eu tenho alguns fatores aqui que eu acho importante que sejam medidos, né? Que eu tenha uma quantificação disso. Aí eu posso filmar, eu posso contar, eu posso medir o tempo, eu posso usar instrumentos de avaliação biomecânica. Então, o que eu vou usar nesse momento ali de observação sistemática? Que eu já detectei, eu já entendi como é o trabalho, a atividade, os constrangimentos, as estratégias, e já detectei alguns fatores de sobrecarga ali, seja biomecânico, seja cognitivo, e aí eu vou definir qual instrumento que eu vou usar para quantificar isso aqui e demonstrar quanto que isso é ruim, né, considerando aqueles dados todos de literatura que a gente já tem. Então, assim, a elevação de ombro a gente já sabe, flexão cervical, né, a gente já sabe os limites saudáveis, uma série de pontos que a literatura descreveu muito bem. Aí a gente vai medir para a gente confrontar com essa literatura e verificar se isso é adoecedor, né? E aí, a partir daí, a gente tem os diagnósticos, a gente tem o que a gente chama de validação do diagnóstico. Gente, isso é uma etapa fundamental da análise ergonômica. A gente detectou um problema, registrou, mediu, avaliou, fez tudo direitinho. Aí a gente vai atrás de quem? De quem conhece essa atividade de verdade, que é o trabalhador. Fala para ele, eu detectei isso aqui, o que você acha? Né? Às vezes ele fala, não, mas não é isso aí que é o problema aqui. Pode acontecer, né? Então, assim, a gente sempre vai fazer uma validação, conversar com quem trabalha, que conhece de verdade, para saber se a gente está no caminho certo ou não. E aí é fundamental que se faça um projeto de modificações. Geralmente a gente implanta alguma coisa como piloto para testar, porque pode não dar certo a recomendação, né? Se isso tem uma abrangência maior, por exemplo, postos de atendimento do telemarketing, são centenas. Então, eu posso fazer um piloto em alguns para ver se aquela atitude ali foi uma boa conduta mesmo, nesse sentido de melhoria ergonômica ou não. E aí, quando tiver tudo ok, validado, né, por entrevista, testado, a gente implanta no restante. Isso é uma boa forma de agir, até para não perder dinheiro, né, que muitas vezes está envolvido nas medidas de correção. Uma coisa fundamental nas análises, gente, ter um cronograma de implementação das modificações com o responsável por cada item, porque o que a gente mais vê, né, nas fiscalizações, tudo mais, nas auditorias, é a análise ergonômica, tem ali umas recomendações, ninguém programa nada, não existe um cronograma, aquilo vai ser engavetado e nada mudou no ambiente de trabalho. Então, fazer papel não adianta nada. A análise ergonômica não é fazer papel, é fazer todas essas avaliações e as modificações necessárias, senão você não finalizou o processo da análise, tá? E tem sempre o quê? O ergonomista sempre vai ter que acompanhar essas modificações e as repercussões, porque às vezes você faz uma ação melhora de um lado e de repente isso vira um problema de outro lado. Então isso tem que ser acompanhado em tempo real. Como a gente já comentou antes, ergonomia é um processo de melhoria contínua. Isso não tem fim. Não é ir lá fazer um relatório para engavetar e acabou. Se a gente não tiver todo esse prosseguimento aqui nas ações, a coisa não funciona. A gente tem, né, em algumas normas, a definição do conteúdo dessas análises, que a gente vem falando aqui ao longo desse curso, que vocês já sabem. Nós vamos fazer aqui rapidamente um resuminho disso. A gente tem descrição das características dos postos de trabalho, o que se refere a mobiliário, utensílio, ferramenta, espaço físico, né, condição e posicionamento dos segmentos ali do corpo da pessoa. Então, essas coisas da parte mais de ambiente imobiliário que a gente já viu, que faz parte, né?
A gente vai avaliar a organização do trabalho com todos os detalhes daquilo que a gente já discutiu ao longo desse curso. Mostrar qual é o trabalho real e prescrito. Avaliar o quê? Produção em relação ao tempo alocado das tarefas. São aquelas situações que a gente colocou, né, de conteúdo do tempo, de forma de utilização do tempo. Isso tudo aí tem que aparecer na análise ergonômica do trabalho. Se tem variações diárias, semanais, mensais de carga, né, de trabalho, de atendimento, seja o que for, a gente tem que ver se tem variações sazonais, se tem intercorrências técnicas, né, com frequência. Avaliar o número de ciclos de trabalho e descrever os ciclos de trabalho, incluindo quando tem trabalho turnos e noturnos. Isso tem que ficar claro também, que a gente já viu que é fator de risco, né? A gente tem que descrever se tem pausas entre os ciclos. Como a gente falou, essa pausa entre os ciclos, ela não é uma pausa de descanso, mas ela também tem que ser avaliada, né? Temos que saber nas normas de produção se existe uma pausa definida para descanso sempre que existir sobrecarga estática, dinâmica ou mesmo cognitiva. A gente vai ter aqueles itens todos que a gente já descreveu também na análise ergonômica. Normas de produção, exigências de tempo, determinação do conteúdo do tempo, ritmo de trabalho, né? Conteúdo das tarefas, que aí entra meta, número de peças, número de atendimentos. A gente tem que ter isso bem claro. É a parte mais quantitativa do processo de análise ergonômica. A gente tem sempre que saber como é que funciona o uso de horas extras, se a pessoa tem mais essa carga de trabalho, que é a questão da hora extra anual. Temos sempre que entender aquilo que a gente já comentou sobre carga estática e dinâmica do sistema osteomuscular, em detalhes, né? Eu tenho movimento repetitivo por esse motivo, eu tenho posturas ali ruins que são duradouras, né, durante a jornada de trabalho, assim. Isso tudo tem que ficar bem explicitado numa análise ergonômica para ela ser completa e adequada e atender o que a legislação exige, né? É sempre importante um relatório estatístico de incidência de queixas, né, de agravos à saúde, que a medicina do trabalho ou o setor responsável da empresa vai fazer isso. Por quê, gente? Porque essa coisa dos agravos à saúde é um indício para a gente de locais, né, mais urgentes para se fazer uma intervenção, né? Precisamos saber também como é que anda a questão da avaliação da satisfação do trabalho. Se tem um clima organizacional bom. Como eu falei para vocês, a chegada de um chefe com um perfil diferente pode mudar todo o formato de trabalho das pessoas, o comportamento das pessoas e a quantidade de adoecimento e de queixa das pessoas também. Então, essas questões de clima organizacional, né, que tem vários métodos para fazer isso e tudo mais, mas é importante que a gente saiba disso. E até mesmo fazendo entrevistas com os trabalhadores, a gente consegue captar um pouco disso, né? Depois que o ergonomista está ali no dia a dia, que ele ganha a confiança do trabalhador, ele consegue captar essas coisas facilmente, sem nem precisar de algum instrumento mais elaborado, questionário, qualquer coisa desse tipo, tá? Sempre registrar e analisar as impressões e sugestões dos trabalhadores, né, com relação a todos os aspectos que a gente falou aqui. E eu já peguei situações em que vinha análise ergonômica, tinha até a entrevista com o trabalhador lá. Aí o trabalhador falava, tem esse e esse problema. Aí depois faço a análise ergonômica e aquela questão principal que o trabalhador relatou não foi tratada durante a análise. Eu falei, completamente furada essa análise, né? Porque vocês ficaram aí, mediram coisas, mas vocês não foram nos pontos críticos, que é o que o trabalhador levantou. Quem mais entende da atividade é o trabalhador. É ele que vai dirigir o nosso caminho ali na análise ergonômica. Não tem outra forma de fazer isso bem feito, né? E aí a gente vai ter que ter as recomendações ergonômicas, sempre com muita clareza. Tem que ter planos para as coisas, tem propostas bem claras e objetivas, tem que ter datas de implantação. Porque eu já recebi também na auditoria falando assim, analisar uma solução para tal problema. Como assim? Isso aí faz parte da análise. A pessoa que está ali fazendo a análise é que melhor conhecer o problema e que vai poder, conjuntamente com os trabalhadores, com os setores técnicos da empresa, desenvolver soluções. Então, chegar lá, achar o problema e deixar isso aí para alguém descobrir depois, não pode ser assim. O processo da análise ergonômica tem que ir do começo ao fim até a solução daquela situação e acompanhamento posterior, como a gente já comentou aqui também, né? As recomendações, mais uma vez, elas têm que ter todo esse processo, com data, com coisas objetivas, tem que ter a validação do diagnóstico, como eu falei para vocês, tudo que for concluído ali tem que passar pela aprovação, de certa forma, do trabalhador, porque às vezes ele vai verificar que não era bem aquilo ali o problema. O ergonomista tem a obrigação de acompanhar a implantação, como a gente falou, e reavaliação depois, num sistema muito parecido com o PDCA, né?
de planejar, fazer, e aí tem sempre que reavaliar e começar uma nova atividade. Então, assim, é sem fim, né? É um processo de melhoria contínua. O que a gente vê muito como problema nas análises ergonômicas do trabalho no dia a dia? Primeiro, não tem descrição da atividade. A pessoa só fica ali no raso da tarefa. Mal consegue colocar as coisas prescritas pela empresa, sem avaliar como que o trabalhador faz. A gente não vê o trabalhador refletido ali naquelas descrições. Eu falo que uma boa análise ergonômica tem que permitir que a gente enxergue o trabalhador trabalhando, mesmo sem nem ter pisado ali naquele posto de trabalho. Aí eu vou falar, não, essa tá boa. Ela realmente conseguiu chegar no que é a atividade e descrever isso bem, né? A gente, às vezes, tem várias atividades completamente diferentes, descritas como se fosse um grupo homogêneo, seguindo aí umas ideias um pouco da parte de higiene, né, ocupacional, de segurança. É diferente. A ergonomia, gente, vocês vão ver que é uma coisa que não tem muito essa coisa de média, de fazer uma coisa mais genérica. As coisas são detalhadas. A atividade, ela tem suas especificidades. Então, a gente tem que fazer uma análise mais detalhada. A gente não pode juntar várias situações diferentes no mesmo bolo, porque isso não vai ter nenhum resultado de melhoria, né? Vai ser mais um relatório para engavetar sem nenhuma utilidade. Tem análise ergonômica descrevendo somente mobiliário, que eu falei para vocês, isso é só um pontinho bem pequeno, né, no processo todo de ergonomia. Tem que fazer? Tem, mas não pode ficar só nisso, porque isso não diz nada para a gente do trabalho. As análises raramente tratam daqueles 6 itens que a gente descreveu da organização do trabalho. Isso é mais complexo de fazer? Mas é fundamental. Sem essa parte, a gente não enxerga o trabalhador fazendo atividade e a gente não tem como propor nenhuma solução que vá se concretizar depois, né? Porque fica no raso ali do mobiliário, das coisas mais óbvias, mais simples, e não melhora nada para ninguém. A gente não resolve gargalos de produção, nada disso, né? A gente já disse que isso acontece com uma certa frequência, né? De utilizar um método, um instrumento ali que não é indicado para aquele tipo de trabalho, porque não entendeu a atividade antes de selecionar o instrumento. Ou então, não deixa claro qual que é o método utilizado e sai com um monte de conclusões que a gente não consegue entender de onde vieram, né? A gente pega também muita análise ainda, infelizmente, feita tipo um checklist. Mobiliário ok, não sei o que lá, conforme NR17, Não diz nada pra gente também. Um monte de foto que não descreve a atividade. Tirar foto não é descrever a atividade, é muito diferente. Você tem uma imagem ali e você não sabe o porquê daquelas coisas que estão refletidas na imagem. É como você pegar o comportamento do trabalhador e não entender o porquê ele se comportou daquela maneira. Então, isso também não vai trazer soluções reais no processo de análise ergonômica. A gente vê que durante a descrição da análise, às vezes até são detectados vários problemas, né? Principalmente quando eles são da fala do trabalhador, como a gente disse e tal. Mas aí parece que isso fica esquecido e chega lá na frente, o diagnóstico não tem nada a ver com os problemas relatados. E aí, muito menos a recomendação vai ter alguma coisa de útil ali para resolver aqueles problemas, né? Ou então a gente vê um monte de descrição de problemas da organização do trabalho e aí só aparece recomendação de mobiliário. Também teve aí um salto, né? Que a análise perdeu no caminho o que era mais importante, né? A gente tem aquelas recomendações genéricas, como eu falei, estudar solução para o problema X. Não. Tem que fazer isso durante a análise. Faz parte do processo de análise ergonômica. Trocar mobiliário por outro mais ergonômico. O que é isso? Né? Qual que é o mobiliário adequado ali para aquela atividade? É o ergonomista que tem o papel de dizer isso, né? Entender o uso de dispositivo tal no posto X. Gente, se ele não entender o uso desse dispositivo, ele não fez a análise da atividade, né? Então tá faltando coisa aí. E aí essas precariedades é que a gente costuma encontrar muito nas análises ergonômicas e a gente vai ter esse senso crítico aí, né? Se for fazer análise, não deixar passar nenhuma situação ruim dessa, ou se for fazer uma auditoria na análise, né? Atentar para isso, que isso aqui não atende o que é exigido na legislação. Outros problemas que a gente vê também, uma consultoria contratada pontualmente, que não vai tomar conta, vai fazer só uma etapa, vai fazer esse laudo para engavetar. A gente tem ingerências da empresa no que vai constar no relatório, aí chega lá, o gerente fala, não, isso aí não, isso eu não quero que conste, não adianta. Quando uma empresa, um empregado contrata alguém para analisar, o objetivo dele é analisar e melhorar as coisas. Não é analisar de mentirinha para fazer um papel e mostrar para a auditoria, porque isso aí, né, a gente não é bobo, a gente vai perceber que tem alguma coisa errada. E outras coisas que a gente vê muito é laudo propaganda. Nossa, elogia a empresa de cabo a rabo e não propõe nenhuma melhoria. Gente,
Se está tudo perfeito, não precisa de fazer análise ergonômica, né? Só que não existe tudo perfeito. Então, esse tipo de laudo propaganda não agrega nada, é um dinheiro jogado fora pela empresa. Eu acho que não é um bom investimento fazer esse tipo de coisa. Ou então ter conclusões, assim, genéricas. A empresa cumpre NR17. É de uma responsabilidade enorme alguém escrever isso num laudo, porque a NR17, ela tem minúcias, ela tem várias instâncias ali. Para uma pessoa chegar a assinar um laudo falando que cumpre a NR17, tem que ser bastante corajoso. Eu não me atreveria a fazer uma coisa dessas, não. Principalmente sem ter proposto nenhuma solução, sem conhecer as atividades, né? É bem complicado isso daí. O que acontece também, às vezes, uma quebra do processo, porque fica contratando consultoria toda hora. Aí toda vez que vem uma nova consultoria, recomeça do zero, não aproveita as coisas que foram verificadas. Então, é aquela coisa de enxugar gelo, né? A gente não tem uma evolução real aí do ponto de vista da ergonomia. E aí um ponto fundamental, se a gente vai fazer uma auditoria, né, ou vai contratar uma análise ergonômica do trabalho para a empresa da gente, alguma coisa nesse sentido, no nosso setor, a gente tem que analisar a questão das demandas. É sempre pedir a análise ergonômica por demandas. O que são as demandas? Tem várias. Eu vou citar alguns exemplos aqui só para vocês entenderem o que faz a gente atentar para a necessidade dessa análise. Demanda espontânea, né? Se a gente dá umas noções de ergonomia para todos os trabalhadores, isso é muito bom, porque as próprias pessoas começam a detectar situações no seu posto de trabalho, e aí tem que ter um canal de comunicação fácil para que isso chegue, né, em quem é responsável. Se tiver um comitê de ergonomia no local, melhor ainda. Porque aí a gente faz essa formação com os trabalhadores, todo mundo tem boas noções ali do que pode ser problema, como por exemplo o que a gente discutiu aqui ao longo desse curso, né? Se todo trabalhador assistir uma coisa dessas, ele já vai ter uma boa noção ali dos sinais de alerta no seu posto de trabalho. E aí, tendo um canal bom de comunicação com chefia, com os profissionais técnicos do serviço, da empresa, a gente vai ter uma possibilidade de achar os locais mais críticos para a gente fazer a análise ergonômica primeiro. Formar um comitê de ergonomia é muito bom também, mas é fundamental aquilo que a gente já comentou aqui. Precisa ter participação do trabalhador que está lá na ponta, no chão de fábrica, no serviço, né? Só ele vai poder dar diretrizes melhores ali da ação. Sem o conhecimento do trabalhador, nenhum comitê evolui, tá? A gente pode ter demandas também por um processo de busca ativa. A gente vai verificar no setor médico de saúde da empresa, por exemplo, se existem queixas de dor, de desconforto, né? Não precisa nem chegar a adoecimento, tem uma forma interessante da gente ver isso, que até tem empresas que fornecem medicamentos, né? E eu lembro de uma vez que eu tive numa empresa e o médico percebeu que um determinado setor estava com um aumento grande de entrega de medicamentos para dor de cabeça. Aí falou, tá estranho, alguma coisa deve ter acontecido lá. Sinais de alerta para a gente ver demandas para avaliação. Nesse caso, nem era uma situação tão diretamente ligada à ergonomia, né? Só indiretamente, mas ele percebeu o quê? Que tinha um novo maquinário lá e que tinha um ruído. O ruído tinha aumentado muito, isso estava gerando dor de cabeça nas pessoas. Então, uma situação que acontece lá na ponta, no atendimento do serviço médico, pode ser um sinal de alerta de alguma coisa no ambiente de trabalho, né? Eu já comentei aqui também do absenteísmo de causas gerais. Se começam as pessoas a faltar muito por motivos assim mais simples, como resfriado, dor de cabeça, isso é um sinal de alerta que algo não vai bem naquele setor de trabalho. Pode ter sido até uma mudança de gerência, alguma coisa assim. Mas algo trouxe um fator de insatisfação ali para a pessoa se afastar. Aproveitar qualquer causinha ali como quase que um pretexto para se afastar de uma situação de trabalho insatisfatória, né? A gente sempre que tiver casos registrados de adoecimento, de afastamento, de acidente, isso aí, gente, é ponto fundamental para avaliar. Né? Precisa de uma análise ergonômica naquele ali, sem dúvida nenhuma. Mas esses outros todos, mais pontuais, mais simples, aparentemente mais insignificantes, também podem ser um grande sinal de alerta. E outro, que é sempre um bom ponto de demanda ali para começar a análise ergonômica, são os problemas de produção. Onde tem gargalo de produção, onde tem retrabalho, né? Onde tem problemas de qualidade, de retornar peças, serviços, etc. Lá é um bom setor para se começar. Por que isso, gente? Porque a gente vai trabalhando a análise ergonômica por demanda. Fazer análise ergonômica em todos os postos genericamente não vai agregar muita coisa. A gente tem que priorizar onde tem essas situações aqui. Não são só essas, muitas coisas podem ser demandas, né? Mas, assim, um ponto fundamental é tentar abrir esse canal de comunicação do trabalhador, para ele trazer
aquela situação, aquele problema que ele percebe, porque ele percebe primeiro que todo mundo, antes que a produção fique ruim, antes que pessoas adoeçam. Então, se isso pode ser feito de uma maneira mais precoce, muito melhor para todo mundo, né? E a análise ergonômica para ergonomia de concepção também. Se eu vou mudar um posto, se eu vou mudar um ambiente, se eu vou inserir um novo equipamento, fazer a avaliação ali daquela atividade para ver como que vai ser essa inserção, essa modificação, né, no modo de produzir. Bom, em linhas gerais é isso que a gente tem para falar para vocês. É claro que a gente tem a menor pretensão aqui de esgotar o assunto, né? Ergonomia é assunto para horas e horas e horas de pós-graduação, de estudo, de muita coisa. Mas eu acho assim que a ideia nossa aqui foi trazer, né, os conceitos mais fundamentais para que qualquer um possa utilizar no dia a dia, nas intervenções no seu trabalho, no sinal de alerta para quando as coisas não vão bem, e até para usar no dia a dia, na residência, né? Tem muita coisa útil aqui para a nossa vida. Então, assim, a ergonomia, como a gente disse, é aquela coisa de estudar a interação entre o ser humano e o meio em que ela vive, né? O sistema em que ela está inserida. E nesse sentido aí, eu acho que a gente pode melhorar bastante coisa, tá? Fico à disposição, se surgirem dúvidas. Obrigado pela atenção. Fazer só um agradecimento aqui para as pessoas que contribuíram para esse curso, nossos colegas e tudo, na formatação, também colegas que me cederam gentilmente os slides, né, meus professores, professora Mari, professora Ada, professora Júlia. Obrigado pela atenção e bons estudos para vocês.